Você sabia que os chefões do Chelsea estão em São Paulo? Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta que o principal motivo da viagem é a contratação de Estevão, mas os dirigentes do Chelsea também foram nessa terça-feira à Neoquímica Arena. Quero te atualizar também sobre o volante Denilson. Nos planos do Timão desde janeiro, ele esteve na última segunda-feira em São Paulo e há quem garanta que o negócio está fechado. Preciso te atualizar ainda sobre a novela envolvendo o futuro de Cássio. James Rodrigues pode pintar no Everton da Inglaterra. Política fervendo no Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e novidades no Vasco. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações e comentarem sobre aquilo que quiserem. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá até R$800 de boas-vindas. Tô mandando bem demais por lá, com quase R$1.400 de banca. Queria mostrar para vocês jogos da Sul-Americana e da Libertadores da América com os meus palpites para essa quarta. Tô botando muita fé nos jogos da Sula. Dá uma olhada. Imagina a vitória do Atlético Paranaense contra o Danúbio, do Belgrano contra o Tomayapo e do Lanús contra o Metropolitanos. Essas três são barbadas. Assim como também a vitória do Cuiabá contra o Garcilasso. Que tal fazer uma quádrupla apostando nessas 4 vitórias? Na Libertadores, a vitória do Nacional ou o empate contra o Táchira são para mim os resultados mais comuns. Acho que o Strongest vence o Achipato. Para mim dá empate entre Alianza Lima e Colo-Colo. Palmeiras e Flamengo são favoritos, mas eu achei as cotações para a vitória desses dois brasileiros muito pequenas. Não acho que serão jogos tão fáceis assim. E vocês? Manjam de futebol? Então vem se divertir comigo na Aposta Real. Para participar é simples, tem link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro e utilize o código Nicola, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Thiago Carpini, que está interrompendo sua viagem pela Europa para estudos para fechar com Vitória. Nessa terça-feira, o Vitória demitiu Léo Condé depois de 73 partidas e títulos da Série B, do Brasileiro e do Campeonato Baiano. Léo Condé não é mais o técnico, Thiago Carpini tem tudo acertado e deve ser anunciado nas próximas horas. Vitória que tem apenas 1 ponto depois de 5 rodadas no Brasileirão. Já Fortaleza e Boca se enfrentam nessa noite na Bombonera. É a primeira vez de um time nordestino no tradicional estádio argentino. Já o River Plate está classificado para o próximo Super Mundial de Clubes, que acontece em 2025. River garantiu nessa terça-feira a vitória, passou para a próxima fase e dessa maneira assegurou uma pontuação que lhe garante classificação via ranking. Só para lembrar, os representantes da América do Sul serão 6. Os 4 últimos campeões de Libertadores, Flamengo, Palmeiras e Fluminense já estão garantidos e o campeão desse ano. Além disso, há 2 vagas que vão pelo ranking. E o River foi aquele que mais pontuou nesse ranking, que considera vitórias e classificações na Libertadores da América. Resta ainda uma vaga pelo ranking que não pode ser de brasileiros, além da vaga destinada ao campeão da Libertadores desse ano. Para completar o giro de notícias, o Botafogo só depende de uma vitória nessa quinta contra o Universitário no Peru para se garantir com a classificação para a próxima fase. Isso porque nessa terça-feira a LDU perdeu em casa para o Júnior Barranquilla, ótimo resultado para o Botafogo, que assegura o 2º lugar com uma vitória diante dos peruanos. Para completar, o Flamengo viu o Palestino empatar com o Milionários na noite dessa terça-feira. Se o Palestino tivesse vencido, o Flamengo obrigatoriamente precisaria vencer o Bolívar para não ser eliminado. Com esse empate, o Flamengo pode até empatar diante do Bolívar, mas seria importante vencer para se manter com chances reais até da primeira colocação. Para completar o giro de notícias, queria contar que Felipe Coutinho, que é alvo real do Vasco, também interessa ao Besiktas e ao Olympiacos da Grécia. Bora falar agora sobre o Flamengo, com muita confusão envolvendo política e 3 pré-candidatos à presidência. Detalhe curioso, os 3 fazem parte do mesmo grupo da situação de Rodolfo Landim, o que mostra o racha total. O candidato da situação será o Rodrigo Dunche, que é o vice-presidente geral e também diretor jurídico, é o homem da confiança do presidente Rodolfo Landim. O primeiro candidato de oposição é o BAP, que durante anos foi o principal aliado, a voz mais ativa da gestão de Rodolfo Landim. O BAP se irritou por não ter sido indicado pelo Landim e decidiu se lançar como oposição. E agora, nessa terça-feira, também surgiu a informação de que Maurício Gomes da Mota,
foi durante bastante tempo o vice-presidente de consulados e embaixadas. O trabalho dele é bem legal, dando representatividade a torcedores do Flamengo por todo o país. Ele se desligou, ele entregou esse cargo de vice-presidente de embaixadas para se lançar candidato. Ele alega ser uma terceira via, mas dá para dizer que é mais um ex-integrante da situação que vai tentar a sorte nas eleições. Você que acompanha o canal e é rubro-negro, já tem uma preferência? Se você pudesse votar, escolheria pelo Dunche, escolheria pelo BAP ou pelo Mota? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Antes de terminar, deixa eu só trazer mais algumas informações sobre o Fla para a partida contra o Bolívar nessa noite. Expectativa de Maracanã lotado. Já são 50.389 ingressos vendidos de forma antecipada. Matheus Gonçalves, mais uma vez, não foi nem sequer relacionado para o banco de reservas. O staff do jogador busca clubes interessados, eventualmente para um empréstimo. Difícil imaginar que possa existir alguma venda. E o rubro-negro conseguiu um acordo com a Guaraviton, que há 10 anos deixou de pagar o patrocínio. A tendência não, a Guaraviton vai vender um terreno avaliado em 13 milhões de reais e repassará essa grana para o rubro-negro. Bora falar agora sobre James Rodrigues, que surgiu como possibilidade do Everton da Inglaterra, mas a história é um pouco diferente. Deixa eu explicar para vocês. Um torcedor do Everton da Inglaterra postou nas mensagens nas redes sociais do James alguma coisa como querendo a volta dele. E o James curtiu essa postagem e respondeu com The Last Dance, como se fosse a última dança, ou como algo como, será que dá para ter mais uma oportunidade? Seria a última chance de ver o James jogando com a camisa do Everton? Isso é muito mais uma vontade do James do que uma intenção de contratação por parte do Everton. O time inglês não tem nenhuma intenção de fechar com o colombiano, que hoje não tem capacidade física para jogar em alto nível, especialmente na Premier League. Então não há nenhuma chance dessa negociação acontecer, já quero deixar isso bem claro para vocês. Hoje o James trabalha em outros cenários. O empresário dele, por exemplo, o ofereceu recentemente para o Boca Juniors. E o conselho técnico de futebol lá do Boca analisou o momento do James e decidiu descartá-lo. Atleta que não tem conseguido ser útil no São Paulo, são 22 partidas, 2 gols e 4 assistências. Não foi relacionado para as últimas 4 aparições do São Paulo sob o comando de Luiz Zubeldia. Só esteve em campo em 5 minutos desde que o Zubeldia foi contratado. James, que está cada dia mais distante do São Paulo, ele deve ser convocado nos próximos dias pela seleção colombiana, que disputa 2 amistosos contra Estados Unidos e Bolívia e depois joga a Copa América. A tendência, a expectativa, a esperança do São Paulo é que o James vá para a Copa América, arrebente por lá e apareça alguma proposta para que o São Paulo possa liberá-lo de graça, sem custos e também sem ter de pagar parte dos salários, que hoje custa R$1,5 milhão por mês. Bora te falar agora sobre o Vasco da Gama. Queria trazer novidades a respeito de Léo Jardim e do novo técnico Cruzmaltino. Vou começar falando sobre o Álvaro Pacheco. Ele está contratado, isso não é novidade, mas foi liberado pelo Vitória de Guimarães. As partes chegaram a um acordo para a rescisão do contrato de forma antecipada e sem custos. Vale a lembrança de que o Álvaro tinha vínculo até 2025. As partes entenderam por bem romper esse vínculo e o Álvaro Pacheco desembarca nessa semana no Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos. Não se sabe ao certo se já terá condição de iniciar ou de estrear no final de semana, mas a estreia de Álvaro Pacheco acontecerá muito em breve. Ele não fica para a última rodada do Campeonato Português, que está marcada para o próximo sábado. Treinador que comandou o Vitória na 5ª colocação da classificação geral do Campeonato Lusitano. Só para completar sobre o Vasco, informação importante trazida pelo GE. O Sporting de Portugal está de olho em Léo Jardim. Esse goleiro brasileiro de 29 anos de idade, titular absoluto desde o ano passado, quando foi comprado pelo Vasco, é uma das possibilidades que o Sporting analisa para a próxima temporada europeia. Isso porque o Adam, 37 anos de idade, tem contrato só até junho, não teve seu vínculo renovado. E o Sporting monitora, procura, analisa alternativas no mercado. A má notícia para o torcedor do Vasco é que o vínculo do Léo Jardim com o Cruzmaltino se encerra em dezembro de 25 e até agora não houve avanços na renovação. Então, se uma proposta boa aparecer, pode até dar negócio. Léo Jardim, que foi comprado por 2 milhões de euros junto ao Lille, hoje tem um valor de mercado de acordo com o Transfer Marketing em 4,5 milhões de euros. Bora falar de Corinthians, tem informação exclusiva. Na segunda-feira, meu telefone tocou e do outro lado da linha, uma pessoa assegurando que o volante Denilson, 23 anos de idade, que pertence ao Cuiabá, está muito perto de virar reforço do Corinthians. Só argumentei com essa minha fonte quais os detalhes da negociação, compra, empréstimo, rescisão de contrato. A pessoa falou, a única coisa que eu posso te contar é que o Denilson está em São Paulo se acertando para virar jogador do Timão.
Fui confirmar com as pessoas do Corinthians que preferiram não falar sobre o assunto. Entrei em contato também com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá e o dono. Ele e o tio dele são os donos do Cuiabá. O Cristiano assegurou que ninguém do Corinthians o procurou, em momento algum, e que o contrato do Denilson com o Cuiabá só se encerra em dezembro de 27. Mas, porém, contudo e todavia, o Cristiano admitiu que o atleta estava em São Paulo, não para fechar com o Corinthians, pelo menos essa não foi a justificativa que o Denilson pediu quando se ausentou. O Denilson informou que precisava vir a São Paulo para resolver problemas com a sua mãe. Perguntei para o Cristiano se não haveria nenhuma negociação com o Corinthians, ele disse que não. E aí só vale a lembrança de que desde o ano passado, desde o início desse ano, para ser mais preciso, o Denilson move um processo contra o Cuiabá. Entre outras coisas, o Denilson reclama por ter sido afastado, por não ter tido condições de trabalho, enfim, ele já perdeu as 2 tentativas de liminar. O processo ainda não foi extinto e segue por lá. Não há salários atrasados, não há direitos de imagem atrasados. Difícil imaginar que o Denilson consiga essa rescisão do Cuiabá. De qualquer forma, existe, vindo do Corinthians, a informação de que o Denilson está perto, e do Cuiabá não há nenhuma informação de procura por parte do Timão. Trouxe todos os detalhes, vocês tiram as próprias conclusões. Beleza? Hora de falar sobre o Chelsea em território brasileiro, mais especificamente em território paulista. Os chefões do Chelsea estão por aqui com a primeira missão de fechar a compra do Estevão William, o Messinho do Palmeiras. As negociações entre Palmeiras e Chelsea ainda não estão finalizadas, embora o Estevão já tenha dito sim ao Chelsea. A tendência é que o negócio seja amarrado em algo na casa dos 65 milhões de euros. 40 milhões de euros fixos, mais 25 milhões de euros em bônus. É mais ou menos nessas bases que as coisas estão acontecendo, embora o Palmeiras sonhasse em ter 45 milhões de euros fixos e 20 milhões de euros em bônus. Se o Chelsea chegar a esse patamar financeiro, o acordo será dado como fechado. Nessa quarta-feira, inclusive, o chefão do Chelsea estará acompanhando lá do Allianz Parque o confronto contra o Independente Del Valle. Ele não veio para ver o Messinho, ele não veio para tirar impressões do Messinho, ele veio para tentar concluir o negócio com o Palmeiras. Nada do que o Messinho, ou o Estevão, como queiram, fará na noite dessa quarta-feira vai mudar o preço da negociação. Mas a ideia do Chelsea é mandar o principal representante do clube para São Paulo para tentar sacramentar esse negócio. E já que o Chelsea, o chefão do Chelsea está em São Paulo, ele aproveitou para visitar nessa terça-feira a Neoquímica Arena. Sim, um dos principais executivos do clube inglês esteve no estádio corintiano acompanhando a partida, vitória por 4-0 do Corinthians contra o Argentino Júnior. Isso não me dá o direito de especular nada em relação a possíveis alvos do Chelsea. Não tenho essa informação, mas quero contar para vocês que o chefão do Chelsea está em São Paulo e foi à Neoquímica Arena para acompanhar a vitória alvinegra. Só sobre o Palmeiras, mais uma informação importante. Verdão recusou a primeira proposta feita pelo Colorado Rapids, pelo atacante Rafael Navarro. Vocês lembram dele, né? Contratado de graça do Botafogo, ele tinha acabado seu contrato no Botafogo e assinou com o Verdão. Não foi bem no Palmeiras, acabou emprestado ao Colorado Rapids. Vive um momento relativamente bom por lá, titular absoluto. Nos últimos 5 jogos, inclusive, marcou 4 gols. Desde que foi contratado, são 22 partidas, 7 gols e 2 assistências. O contrato de empréstimo prevê a opção de compra de 5 milhões de dólares. A proposta feita pelo Colorado Rapids é inferior a esse número. O Palmeiras já disse não e aguarda agora por uma proposta melhor, mais próxima desses 5 milhões de dólares. Tá bom? Só mais uma sobre o Palmeiras. Torcedores alviverdes lançaram um abaixo-assinado pedindo a saída do Rony. Você concorda? Você é a favor? Gostaria que o Rony continuasse? Use o espaço para comentários e avalie. Fechou? Bora acabar o vídeo para falar sobre novidades envolvendo o futuro do goleiro Cássio. Corinthians programou para essa quarta-feira a última reunião na tentativa de convencer o goleiro a ficar. No início dessa semana, o representante do Cássio se encontrou com os dirigentes do futebol do Corinthians para afirmar que o Cássio tomou a decisão de jogar no Cruzeiro. Contei para vocês nessa terça-feira que o Cássio pediu para sair. Inclusive, o Cássio gostaria que o Augusto Melo, presidente alvinegro, o liberasse sem custos agora na metade do ano, como uma espécie de gratidão por todos os serviços prestados. O Augusto ainda nem se posicionou em relação a liberar ou não de graça. O Corinthians tem feito os últimos movimentos para tentar segurar o Cássio. E nessa quarta-feira, ou melhor, na terça, havia sinalizado uma proposta de 3 anos. Essa proposta será confirmada no encontro marcado para essa quarta-feira. Cássio vai ser informado que o Corinthians está disposto a igualar as condições que o Cruzeiro ofereceu. 3 anos de contrato e manutenção do atual salário. Cássio ganha entre 800 e 900 mil reais por mês. Mas
apesar da vontade do presidente Augusto Melo em segurar o Cássio, a tendência é que o Cássio se mude mesmo para o Cruzeiro. Já são 6 partidas na condição de reserva, o Cássio tem ficado muito irritado com isso. Além dessa questão do banco, ele também acha que se tornou bode expiatório de torcedores e também de dirigentes. Qualquer coisa ruim que acontece no Corinthians e a culpa é sempre dele. Isso sem falar das ameaças de alguns torcedores e dos salários atrasados. A promessa que ele recebeu do Alexandre Matos e do Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, é de que no Cruzeiro os salários serão pagos sempre religiosamente no 5º dia útil do mês. Então, ao que parece, a novela Cássio está acabando. Quarta-feira absolutamente decisiva, a menos que o Corinthians tenha uma enorme capacidade de convencimento. Tendência é que o Cássio vá mesmo para a Raposa. Assim que tiver qualquer novidade oficial, eu volto para contar para vocês. Combinado? Curtiram o vídeo, deixa like, se inscrevam no canal, nos encontramos. Tchau!